Olá, meu irmão, minha irmã. É comum a dúvida a respeito da desencarnação e morte. Como será? Como despertaremos no plano espiritual? E sempre nós também fazemos observações segundo os ensinamentos e as orientações, através da literatura espírita principalmente, que essa questão de morrer e desencarnar está sempre em conformidade com a forma como nós vivemos. Então é muito bom nós observarmos como estamos desempenhando o nosso papel aqui na Terra, porque tudo que nós pensamos e que realizamos vai se refletir como elemento ativo na construção da paz, da tranquilidade nossa, ou ao contrário, da perturbação e intranquilidade. Então é preciso que tenhamos essa vigilância, conforme Jesus disse: orai e vigiai para não cair em tentação. Não somente a tentação de sermos influenciados negativamente por espíritos obsessores que nos conduzem a essa situação, no mal, a sofrimentos, não, mas de sermos induzidos pelos próprios pensamentos, independente da influência externa de que representa em nossas vidas. Porque nós fazemos, realizamos sempre aquilo que pensamos. A nossa vida será sempre o reflexo da nossa vida interior, do que pensamos, quais os sentimentos que alimentamos, por isso devemos ter sempre essa vigilância. Desse modo, diz Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, né, através de Valdo Pereira Franco, ela diz uma coisa interessante, ela diz: desse modo, a ocorrência terminal encarregada de produzir a desencarnação é resultado de todo o processo vivido durante o estágio orgânico. Cada qual experimenta o curso libertador de acordo com o procedimento mantido enquanto encarnado, o que se lhe transforma em futuros programas existenciais. Então, não somente no que diz respeito ao despertamento, no momento da chamada morte ou desencarnação, mas também na programação futura. Até, por exemplo, certas desencarnações de a pessoa, de acidente, de tudo, tudo isso tem influência de futuro. Algumas pessoas, por exemplo, poderão trazer ainda reflexos do trauma, da situação vivida naquele último momento. Por isso, nós temos sempre esse cuidado, esse compromisso com o bem. Às vezes nós vemos as pessoas que vacilam diante da vida e nas dificuldades maiores, nas provações, nas decepções da vida, pensarem na deserção, fugir da vida, através do suicídio, vamos dizer assim. É uma ilusão, porque tendo em consideração de que a morte não representa verdadeiramente o término da existência do espírito, da vida do espírito, mas só do corpo físico, nós despertaremos no plano espiritual, conduzindo conosco o sentimento de culpa pelo ato realizado e teremos várias dificuldades. Agora, claro, estamos dizendo isso não para causar sentimento de tristeza ou de preocupações excessivas com aqueles que já tiveram entes queridos que retornaram ao plano espiritual através de tal desencarnação, de tal forma. Porque, junto à questão da lei de causa e efeito, continua também a questão das atenuantes e agravantes também. Uma pessoa, por exemplo, pode desencarnar de uma forma precipitada, através da fuga, do autocídio, né, do suicídio, mas poderá ter elementos em si de realizações que amortizem muitas das coisas que poderiam acontecer com outro, por exemplo, que não tivesse o mesmo mérito que ela. Então, sabemos muito bem que a misericórdia divina não age no sentido de fazermos apenas sofrer pelos atos negativos que pratiquemos, mas também recebermos as bênçãos, os resultados dos bons atos que praticamos. De forma que nós estaremos sempre na contabilidade divina, realizando aquilo que será um somatório do bem e do mal que nós realizamos. A nossa fé, por exemplo, é importante, porque pela fé em Deus, pela confiança em Deus, nós encontraremos forças para a superação dos problemas. Quando Jesus disse: aquele que teve a fé do tamanho do caroço de mostarda poderá lhe dizer essa montanha, afasta-te daqui para lá e se afastará, está dizendo exatamente de que a fé nos dá essa força, esse poder de afastar as montanhas de dificuldades, de problemas e desafios que existem em nossas vidas, ou de nos dar força para a devida superação. Então é preciso nós acreditarmos, é preciso realmente confiarmos, e quando confiamos em Deus,
nós confiamos de que não estamos sós e, consequentemente, não pensamos apenas na nossa incapacidade, mas pensamos no poder da misericórdia divina que vai suprir e ajudar-nos para que tenhamos a assistência necessária. É muito importante nós refletirmos assim e procurarmos viver. Sempre que pudermos ou tivermos a oportunidade de fazer o bem, façamos. Sempre que tivermos a oportunidade de ajudar alguém, ajudemos. Sempre que tivermos a oportunidade de orar, refletir, para que possamos cada vez mais alimentar esse sentimento, essa fé em nós, façamos. Porque tudo isso é importante e vai funcionar como uma espécie de automatismo que nós nem tanto nos preocupamos e naturalmente nós estamos nos encaminhando, obedecendo a todo esse processo que nós fazemos através do nosso subconsciente, pelo que alimentamos. Então, fazer o bem, pensar no bem, fazer boas leituras e alimentar essa fé é muito importante em todos nós. E mantermos a vigilância para que, com a fé, com a confiança em Deus, possamos ter uma desencarnação tranquila, em qualquer forma que seja, acordarmos no plano espiritual da forma suave e tranquila, por termos a consciência também tranquila. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos deixar essa mensagem para reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.